Irmãos, eu fico maravilhado com a criação de Deus. Maravilhado com a criação de Jeová. Quero mostrar para os irmãos refletir na criação de Jeová. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e também vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Já no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Deus. E o Verbo era Deus. Aí agora, no versículo 2 de João, capítulo 1, versículo 2 já fala: e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem Jesus, que é o Verbo, o universo não seria feito, porque Jesus é a palavra do Pai. E o Pai criou tudo pela sua palavra. Ele disse que haja luz e houve-se luz. Haja a terra e houve-se a terra. Haja os animais, apareceu os animais. Que haja o mar, a porção de água, né? Houve-se o mar. Vamos criar agora o homem. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu vou parar aqui e depois eu volto de novo com outra parte. Continuando, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Continuando o mesmo capítulo, a Bíblia diz: Ele esteve no mundo e o mundo foi feito por Ele. Aleluia. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. A Bíblia diz: e Ele é o primogênito da criação de Deus, o princípio e o primogênito de toda a criação de Jeová. Eu quero continuar com outras partes para provar para vocês que Jesus Cristo é o Criador, o próprio Criador de todas as coisas. Em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 13, o Senhor Jesus fala assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia! Ele criou o homem, Ele criou os animais, Ele criou o universo inteiro, os planetas, as galáxias, as Via-Lácteas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele esteve no mundo, mas o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. O próprio Jesus, certa feita na palavra da Bíblia, Ele diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para você que está cansado, sobrecarregado, você que está aí passando por dificuldades. A Bíblia diz que antes de Jesus vir na terra, o sábado era guardado pelos hebreus, os judeus, mas como descanso. Trabalhava toda semana e descansava no sétimo dia, dia de sábado. Mas após a ressurreição de Jesus,
após a vinda de Jesus Cristo, melhor dizendo, aqui na terra. Certa feita ele falou: vinde a mim, Mateus 11, 28, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para as vossas almas. Então nós vemos um Criador que desceu a este mundo, nascendo numa criatura que ele criou. Segundo está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, onde ele está escrito assim ali: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A prova que estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação do homem. E o próprio Jesus, ele desceu, conforme o capítulo 1 de João, o Evangelho de João, e o Verbo se fez carne, que é ele, que o Verbo é a palavra, que é o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. O próprio Verbo que se fez todas as coisas, que fez todas as coisas, sendo a palavra de Deus, porque o Pai usou a palavra, que é o próprio Filho, para fazer todas as coisas. Segundo está em capítulo 1 de João, Evangelho de João, versículo 10. Ele esteve no mundo e o mundo foi feito por ele. Aleluia. Já no Evangelho de João, capítulo 3, ele fala, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. É uma prova, meus irmãos, que o Pai enviou seu Filho por um grande amor, para resgatar o que estava perdido por causa do pecado que entrou por Adão e Eva. A Bíblia diz, continuando: por um homem entrou o pecado e a morte, mas através de outro homem entrou a vida aos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e esse homem é Jesus Cristo. Por isso eu estou dizendo a você, meu amigo, a salvação você não vai achar em outros deuses com D minúsculo. A salvação você não vai achar nos apóstolos, em Maria e mais outro não. A salvação está em Cristo. Quero fechar com chave de ouro, deixando Atos, livro de Atos, capítulo de número 4, versículo 12, está escrito assim: e em nenhum outro há salvação, porque embaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. Deu para entender? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos. Jesus Cristo está voltando, vai buscar os seus filhos obedientes à sua palavra. E a sua palavra diz também, no mesmo Evangelho de João: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Mas aquele que não guardar as minhas palavras, essa própria palavra o julgará ele no último dia. Que Deus abençoe a todos e saiba que Criador e Salvador é só um: Jesus Cristo. Deus abençoe. Se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe para seus amigos que você ama. Deus abençoe grandemente.